Olá, o meu nome é Silvia e a proposta para esta aula é a dialética ou método socrático para alcançar o verdadeiro conhecimento em Platão e Sócrates. Para elaborar essa aula, eu vou utilizar alguns tópicos que acredito que sejam interessantes para deixar a resposta mais abrangente e esclarecida. Começando por falar dos sofistas, que na época de Platão eram personagens ou filósofos que iam visitando cidades e se oferecendo como preceptores para preparar esses filhos de aristocratas para a vida pública. Os filósofos sofistas, eles eram céticos e acreditavam que a verdade em si não existe. Então, para vender o seu projeto de ensino, eles criavam uma retórica e eles afirmavam que quem criasse a melhor retórica vendia melhor. Nesse sentido, Sócrates e Platão eram críticos porque analisavam que essa era uma postura dos sofistas como mercadores de conhecimento. Fazer essa crítica era para Sócrates uma preocupação, porque ele percebia que os jovens eram conduzidos ao erro e que também eles perdiam a liberdade de criar sua própria opinião. É sabido que Sócrates ele não escreveu um livro sobre suas ideias. No entanto, Platão, o seu discípulo, ele o fez. Platão escreveu o livro sobre os últimos momentos de Sócrates antes dele morrer, que eram diálogos com seus discípulos, o livro chamado Apologia de Sócrates, onde ele deixava suas últimas ideias filosóficas. Para Sócrates, existia uma ideia muito importante sobre o conhecimento, que era o chamado aletheia, que não somente ele, mas outros filósofos ou sábios da época tinham isso como uma questão muito importante, já que a aletheia significa aquilo que está oculto e surge. Nesse caso, a verdade. Nessa preocupação pelos jovens, Sócrates elabora um método para conseguir esse conhecimento verdadeiro. Ele não escreve livros porque ele acredita que escrever limita o pensamento, já que a natureza do pensamento é estar em constante movimento e criação. Para realizar a aletheia ou para fazer surgir o conhecimento verdadeiro, é necessário ainda distinguir entre duas situações: a episteme, que é o conhecimento verdadeiro, racional e justificado, da doxa, fazer essa distinção entre a episteme e da doxa, que são as crenças ou opiniões sem fundamento. Sócrates se contrapõe às ideias sofistas, afirmando que o conhecimento verdadeiro existe. E seu método dialético permite esse exercício ou esse diálogo. O que acontece nesse diálogo não é um diálogo comum, o diálogo rotineiro que as pessoas comumente têm. No caso do método socrático, ele consistia na chamada maiêutica, onde existe um mentor que guia o seu discípulo, e nessa guia ele não se propõe como conhecedor de toda a verdade, mas simplesmente como um guia, como alguém que conhece o caminho e que guia seus alunos por esse caminho, para que o próprio aluno ele tenha essa experiência de chegar ao conhecimento verdadeiro. O objetivo primordial de Sócrates era especificamente isso, realizar essa maiêutica entre mentor e aluno. Isso que é a dialética socrática em si. E é isso. Obrigada.